Nós temos lá, nós falávamos justamente do encontro do presidente Bolsonaro com Vladimir Putin. Vamos então acompanhar. Ambos os presidentes estão reunidos agora em Moscou e falam com a imprensa. Vamos acompanhar. Расширение экономического взаимодействия. Бразилия является ведущим торговым партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Nós vamos, claro, aguardar. Vamos então trazer o Paulo Pozonoff para conversar conosco, né, Paulo? Não sei se você arranha no russo aí para traduzir o Vladimir Putin, Paulo. Não, Marcelo, infelizmente eu não falo absolutamente nada de russo. Mas tem origem russa, Paulo? Sim, Pozonoff, na verdade, meu avô veio da uma cidade fronteiriça ali, né, Lituânia e Rússia, e minha avó, como eu disse, era ucraniana, mas infelizmente aí essa herança cultural se perdeu até ali durante, por causa da ditadura, né? A história familiar é que havia muito receio de se falar russo dentro de casa, porque obviamente, né, a União Soviética da época era associada ao comunismo. E claro, nós vamos continuar acompanhando então esse encontro, né? Nesse momento fala em russo o presidente Vladimir Putin, nós não temos a tradução e daqui a pouco vamos trazer a palavra do presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui acompanhando, Paulo, na expectativa aí do que possa ser dito, né? A gente já falou um pouco sobre o jornal, que uma frase que foi dita aí pelo presidente Bolsonaro chamou muito a atenção: somos solidários à Rússia, no momento que há todo esse clima de tensão na fronteira com a Ucrânia, envolvendo também os países da OTAN, principalmente aí Estados Unidos, nós temos a Inglaterra, e até se falava muito ontem com o professor Marcos Vinícius de Freitas, né, Paulo, que nada é por acaso também no mundo, né, porque o presidente da França, Emmanuel Macron, haverá uma eleição esse ano, ele busca popularidade. Boris Johnson também não está na sua melhor fase em relação à popularidade, após o fracasso aí do Brexit para o Reino Unido. E também nós temos, claro, a participação do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, em toda essa história, também não vive o seu melhor momento de popularidade nos Estados Unidos. Então, nas relações internacionais, né, Paulo, um momento como esse, muitas vezes é utilizado aí em busca de votos, em busca de prestígio, recuperar prestígio, e a gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito comum, de fato, essa questão bélica e a tentativa de recuperar, então, o prestígio político, Paulo. Marcelo, é uma estratégia antiga, né? Aí encontrar um inimigo comum capaz até de unir internamente o povo em torno de uma causa e, por consequência, em torno aí de um nome político específico. A minha expectativa em relação aí agora a esse pronunciamento do presidente, ele vai falar. Bolsonaro, diretamente de Moscou, então, deve iniciar a sua fala ao lado de Vladimir Putin no Kremlin. Vamos acompanhar. Na verdade, Paulo, ele estava se ajeitando, então, para começar. A hora que ele começar, a gente vai chamar. Paulo, pode falar, então, essa análise aí, que nada também é por acaso quando a gente observa na política internacional. Sim. Então, até vendo ali o presidente Jair Bolsonaro se ajeitar, arrumando uns papéis, que é até um pouco mais tranquilo, que eu ia falar aqui da minha expectativa. A minha expectativa é a de que esse discurso ele tenha sido escrito, né? Então, o presidente não vai falar de improviso. O presidente, que a gente sabe, não é muito hábil aí com as palavras, tropeça muitas vezes. Então, quem sabe, aí é uma oportunidade agora para se colocar os termos, né, as palavras em pratos limpos e também, quem sabe, desfazer esse mal-estar, que na verdade esse mal-estar é basicamente ruído de rede social também, não é um mal-estar diplomático, mas enfim, é um mal-estar político criado por essa fala aí, um tanto quanto desastrada do presidente da República. Estamos acompanhando então, nesse momento, o presidente Vladimir Putin da Rússia. Ele faz o seu pronunciamento após, né, o encontro que nós tivemos com o presidente Jair Bolsonaro. Dentro de instantes, então, o presidente brasileiro deve fazer seu discurso, fazer uma avaliação, né? A Bolsonaro acaba, né, tendo uma agenda com o Vladimir Putin no meio de toda uma tensão envolvendo, inclusive na sexta-feira houve a informação que foi divulgada pela imprensa, inclusive, que já haveria decisão de Vladimir Putin para utilizar suas forças que estavam na fronteira
e que essas forças invadissem, as forças militares, a Ucrânia. Isso não aconteceu. Ao longo do final de semana ficou aquela história da Guerra Fria e já nesse início de semana o assunto mudou, com a retirada inclusive das tropas, parte das tropas russas, as manobras militares que estariam acontecendo, então elas deixaram de acontecer, houve o regresso, portanto, ao território russo ali, né? Não houve a invasão, evidentemente, e então a situação vai se normalizando, a tensão vai baixando em relação a uma possível intervenção militar russa com a Ucrânia. E todo esse fato acontece justamente porque a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, iria fazer a inclusão da Ucrânia na sua composição, algo que a Rússia não aceita em hipótese alguma, e inclusive havia todo um compromisso de que isso não acontecesse em hipótese alguma, não um compromisso formal, mas um compromisso que foi firmado lá quando foi a própria criação da OTAN, mas isso não estaria sendo seguido, e a partir daí então houve a resposta russa de manobrar as suas tropas militares justamente na fronteira da Rússia com a Ucrânia. O presidente Bolsonaro chegou ontem, a reunião aconteceu apenas hoje, né? Nós tivemos então acompanhando cenas, já imagens, ele ao lado do presidente Vladimir Putin, toda a cobertura da imprensa também, e nesse momento permanece então o presidente russo fazendo a sua análise, fazendo o seu discurso após o encontro com o presidente Bolsonaro. Como disse, né, o Pozonov, a justificativa do governo federal de que esse encontro já estava marcado, independente desse cenário de tensão, e é um encontro com o foco comercial. O Brasil importa fertilizantes, inclusive a ministra Tereza Cristina iria participar, mas ela contraiu o Covid-19 e não pôde participar. Mas o foco, então, a explicação do governo era um foco ligado a questões, claro, relativas a políticas internacionais, mas um foco econômico, né, Paulo? E é curioso, né, Marcelo, é importante ressaltar aqui como também as narrativas da esquerda, dos opositores ao presidente Jair Bolsonaro, elas vão mudando, né? Ontem aí houve esse caso curioso dos memes que foram levados a sério, e agora já se fala aí que o presidente Jair Bolsonaro foi lá se encontrar com um autocrata, né? Como se o presidente Vladimir Putin tivesse poderes absolutos. Ele que vai se encontrar também com o presidente da Hungria, né? O Orbán, também chamado assim de autocrata. Agora sim, Paulo. Agora sim, vamos então acompanhar o presidente Bolsonaro na Rússia. E de amplo interesse dos nossos países. Agradeço teus votos de solidariedade para com a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catástrofe. Que Deus conforte os seus familiares. Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe muito interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para aquisição de produtos de origem animal. Reativamos, o ano passado, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, que prossegue em reuniões na tarde de hoje. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados.
Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Registramos também a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza nesse momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Muito obrigado. O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugeri trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicações e pesquisa em saúde e oceanos. Sobre meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que a nossa matriz elétrica, corresponde a 85% de fontes não renováveis contra 28% do mundo, ou melhor, de fontes renováveis. Como conclusão, continuaremos a aprofundar e expandir nossa agenda bilateral em benefício dos nossos povos. Esse nosso encontro de quase 2 horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. E repito, o mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado. Muito bem, acompanhamos então, o discurso breve do presidente Bolsonaro. Nesse momento ele cumprimenta Vladimir Putin, mãos dadas ambos, e agora o presidente russo retorna lá ao seu púlpito e o presidente Bolsonaro recolhe os seus papéis. Vamos acompanhar se haverá mais algum... Não, nesse momento ambos deixam então esse momento aí de um discurso que foi acompanhado aqui na Jovem Pan ao vivo. Eu quero trazer o Paulo Pousonoff. Pousonoff, você chamava a atenção de que o presidente não fica à vontade, não dá... Só um minutinho, Pousonoff, nós vamos a um rápido intervalo no rádio, mas vamos ficar na internet, no nosso canal no YouTube e também na Panflix, ao vivo agora com imagens. Agora sim, Paulo, você chamava a atenção que ele não fica à vontade, e é nítido isso, né? Foi dobrando os papéis lá e teve o cuidado de não pronunciar no tocante no discurso que fez há pouco, Paulo. Ele nem falou, em Ucrânia, não tocou nesse assunto, e eu acho que ali logo no comecinho, depois que ele prestou homenagem às vítimas de Petrópolis, ele esclareceu essa frase aí que a gente está comentando aqui ao longo de todo o jornal, que ele disse ser solidário à Rússia. Obviamente que a esquerda, os opositores, estão interpretando isso e fazendo crer que isso é aí até uma declaração hostil à Ucrânia, mostrando aliança à Rússia, e não é nada disso. Ele esclareceu dizendo que o Brasil é solidário aos países que se empenham pela paz. Esse é o sentido aí daquela frase, o presidente que tropeçou um pouco nas palavras, mas esse é o sentido que eu acho que ele quis dar realmente para aquela frase. Ele falou muito de soberania, porque soberania realmente é um assunto importante para os russos, existe a pátria mãe russa, sempre historicamente é um país que sempre temeu invasões.
E o que está de fundo também nesse conflito com a Ucrânia é isso, né? É a OTAN ali, as portas da Rússia. A Rússia não quer isso. É uma questão também não só das províncias separatistas, mas também de garantir a soberania da Rússia. Então, por isso, eu acho que foi incluída essa palavra importante, soberania, no discurso do presidente, que encerrou ali de uma forma até um tanto quanto me pareceu improvisada, né? Ele que parecia um tanto quanto nervoso, também dobrando os papéis, e ali no final decidiu falar de improviso, aí fez um discurso tirando um pouco a sisudez dessa análise, né? E até o que me chamou a atenção, a sisudez dos dois presidentes, né? Mas tentando tirar um pouco da sisudez dessa análise ali no finalzinho. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso um tanto quanto de Miss, né? Lembrou aquele discurso de Miss, né, Marcelo? Falando que é a favor da paz, o que é óbvio, todo mundo, eu acho, é a favor da paz. E o contraste ali, né, Vladimir Putin já acostumado a esse tipo de situação, né, para ele, é isso já há muito tempo também no poder lá na Rússia, então, e o presidente Bolsonaro, de fato, como você disse, fez um breve discurso, se utilizou muito dos papéis, falou a respeito de Deus, família, como você bem tocou, né, Paulo, a questão da paz, aí no momento que há todo esse clima de tensão, ele fez questão também de deixar claro, como você disse, aquele viés atravessado que já começou a ganhar repercussão, principalmente aqui no Brasil. Ele voltou a falar da questão do agro, né, do agronegócio, potência, citou a questão dos fertilizantes aí tão necessária de fato para o país, que o país não é autossuficiente nessa questão e atinge muito o agronegócio, e falou também de reatores nucleares, né, então uma parceria aí, a venda também de carne para a Rússia e esse acordo aí bilateral na área de tecnologia também, Paulo. Marcelo, fala-se muito, né? Nesse tipo de encontro, fala-se muito nós conversamos sobre vários assuntos, mas aí a gente tem que esperar e ver o que de fato, que essas negociações elas não acontecem ali naquele encontro diante das câmeras, né? Apesar do encontro ter durado bastante, 2 horas, esse tipo de negociação ele acontece nos bastidores, com várias, né, reuniões de grupos, né, de trabalho. Mas é importante, obviamente, e o Brasil precisa dar um salto aí energético. Nós que somos muito dependentes ainda das chuvas, né? Chuvas que, por um lado, trazem tragédias como a vista ali em Petrópolis, mas, por outro, fornece boa parte da energia aqui no nosso país. E o agronegócio é curioso, né? Porque a Rússia fica ali do ladinho da Europa, e a Europa, né? A União Europeia mesmo, ela tem uma relação muito hostil com o agronegócio brasileiro, aí usa até a ecologia para atacar o agronegócio brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro está recorrendo a um aliado de peso, né, um aliado muito importante para tentar aí até ressaltar as qualidades do nosso agronegócio e abrir uma nova fronteira. E o Brasil que já exporta muita soja, né, importa fertilizante, mas exporta bastante soja para a Rússia. E Paulo, para a gente analisar, né, tem o caráter institucional, né, os dois presidentes, claro que vão conversar, o presidente Bolsonaro falou um encontro de 2 horas, né, a gente observou algumas imagens, um sentado do lado do outro, com seus respectivos tradutores, evidentemente, mas ele garantiu também que haverá uma reunião entre os ministros e é nessa hora também que tudo acontece, né, claro que cabe essa questão institucional dos presidentes conversarem, mas agora os ministros que vão determinar aonde poderá ter avanço ou não, mas de qualquer forma, né, Paulo, esse tipo de encontro, tirando aí esse contexto de toda essa tensão entre a Ucrânia e Rússia nesse momento, mas esse tipo de encontro costuma ser proveitoso mesmo, né? Proveitoso e é importante, né? O Brasil, que é uma economia muito fechada, precisa se abrir mais para o mundo, né? E como você colocou, tem todo esse contexto aí da tensão entre Rússia e Ucrânia, mas não fosse isso, seria um encontro como o presidente Jair Bolsonaro teve, né? Vários encontros ali no Oriente Médio no final do ano passado. Mas quando envolve Rússia, também envolve questões ideológicas, né? A gente não pode esquecer que a Rússia é um importante parceiro de adversários. Eu não quero usar a palavra inimigo aqui, acabei de usar,
adversários ideológicos do Brasil, como Cuba mesmo, Venezuela. A China tem uma certa proximidade com a Rússia, então esse conflito ideológico, né, que fica aí no ar um pouco. Eu não sei se houve esse tipo de discussão aí nesse encontro de 2 horas do presidente da República com o presidente Vladimir Putin. Seria interessante também saber quais os planos, né, da Rússia aqui para a América do Sul, já que a Rússia tem uma presença ali, um apoio, dá um apoio importante para o adversário do Brasil na região, que é, sobretudo, a Venezuela.